Boa noite, pessoal. Agora sim, agora sim. Tá gravando, começou a nossa aula sobre direitos humanos, né? Democracia, cidadania. Que são essas palavras, né? E o que significa tanto essa ideia de direitos humanos? Direitos humanos não é uma pessoa, não é uma entidade, é uma concepção, é uma ideia, é uma construção histórica, né? E também uma ciência em direitos humanos, uma construção, né, de conhecimento. E os direitos humanos não foram feitos de um dia para o outro. Essa ideia de liberdade que a gente tem, essa ideia de que as pessoas têm direito à moradia, a um salário digno, né? A licença maternidade, a licença paternidade, né? Direito da criança ter o que comer, o que beber, o que vestir, né? Direito a ter saúde pública, né? Direito a ter vacina gratuita para a Covid, entre outras doenças, etc. Tudo isso faz parte do que a gente entende, né, como direitos humanos. E aí o documento principal hoje em dia, né, direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Eu disponibilizei lá na plataforma um PDF com os sobre o material de hoje. E o material de hoje ele associa direitos humanos à cidadania e democracia. São três eixos, né? Democracia, cidadania e direitos humanos. Primeira coisa, a ideia de democracia. Democracia é um regime político, né? Que permite maior participação popular. Esse regime político, ele é de democracia, onde tem maior participação do povo nas decisões políticas. A democracia pode ser de vários tipos. E o que a gente vive, professor? A gente vive uma ideia de democracia liberal. O Brasil é um país de democracia liberal. Professor, o que que é isso? Não estou entendendo. Democracia liberal, pessoal, é uma democracia capitalista, né? A ideia de que algumas coisas são sagradas e outras não. O que que é democracia capitalista, gente? E o que que é sagrado para a democracia capitalista? Né? Sagrado para a democracia capitalista, entre outras coisas, é a propriedade privada. O que que é isso, professor? Não estou entendendo. Propriedade privada é quando uma empresa contrata pessoas, ela não pode, né, o minimamente, né, ela não vai ter interferência do Estado, né? Beleza. Então, democracia capitalista, que é onde a gente vive, tem a propriedade privada como sagrada, e ali onde não se pode mexer, ou se mexe minimamente. E quem que pode mexer? O Estado, através do interesse público. Beleza. Então, democracia liberal. E por que é democracia, professor? Democracia, então, é um regime de quê? De participação social. Participação que da de quem? Das pessoas, né? Nos interesses públicos coletivos. Quem já assistiu aula comigo, eu já fiz, gosto de usar um exemplo bem legal, que é o exemplo do prédio. Né, Sabrina? Se a gente está numa área rural, as pessoas moram distantes umas das outras. E os problemas de convívio são menores. Agora, se a gente está num prédio, os problemas aumentam, né? Porque tem o pessoal do apartamento de cima que está com cachorro, o apartamento de baixo está com barulho, o apartamento da frente está com problema assim, assim, assado, e assim os problemas vão se multiplicando, porque tem muita gente morando junto, muito perto um do outro, né? E aí, onde que isso acontece? É nas cidades, né? E a partir da construção das cidades, a gente tem a necessidade da criação de uma estrutura de governo, de administrar o bem comum, né? Mas o bem comum é bem comum mesmo para todo mundo na democracia liberal. Lembrando que eu comecei falando sobre democracia liberal, né? Onde a propriedade privada é sagrada. O que vai ser sagrado vai ser a propriedade, então. Então, quer dizer que no condomínio lá do prédio hipotético que a gente está falando, vai ter um síndico e uma administração do prédio, representantes por andar, e que o principal para eles não vai ser proteger os moradores, mas o prédio, independentemente se os moradores vão gostar ou não vão gostar. Às vezes, os moradores vão ser beneficiados, às vezes nem, não serão beneficiados. Alguns moradores serão mais beneficiados do que outros,
né? Então, nem sempre todo mundo vai estar feliz. Mas a democracia liberal tem alguma participação dos moradores dos apartamentos mais pobres, das kitnets, dos apartamentos menores, dos apartamentos do térreo, entenderam? Os apartamentos mais próximos do elevador, enfim, essas pessoas dos apartamentos menores, dos apartamentos mais empobrecidos, têm alguma influência. Vamos dizer assim, olha, que todo mundo vota, mas o síndico escuta mais o pessoal lá da cobertura. Beleza, gente? E aí a gente já falou sobre democracia. E o que é a cidadania, professor? Que é o segundo item dos três que eu tinha falado, né? Democracia, cidadania e direitos humanos. Então, no segundo item que eu estava falando, que é o item de cidadania, a cidadania tem uma outra relação. Qual é a relação? É uma relação jurídica, né? É uma relação de direito com quem? Com o prédio, com o condomínio. O morador, ele é o cidadão. O morador do prédio hipotético que a gente está fazendo, do exemplo que a gente está dando, né? Do nosso exemplo de democracia, que é o prédio lá que é do exemplo, né? No nosso exemplo, alguns moradores têm mais acesso ao síndico do que outros, né? E aí o que acontece? E a cidadania é o direito de votar para o síndico e de tentar resolver os problemas do prédio. E a cidadania também é uma relação direta com direitos com relação ao prédio, ao edifício, ao síndico, à associação de moradores. Então, quem não tem direito de votar ou de participar da associação de moradores não é cidadão no prédio, ou cidadã. Entenderam? Então, o associado ali da relação ali entre os moradores, né, vai poder votar para síndico, vai poder fazer uma reclamação, vai poder fazer uma festa no espaço de festa do prédio, né? E assim por diante. Então, a cidadania é uma relação de direito, beleza? Beleza, gente? Cidadania é uma relação de direito. É uma relação de direito em relação ali do nosso exemplo, né? Ao prédio, à associação de moradores. Quem faz parte da associação de moradores pode fazer a festa, pode votar, pode reclamar, né? Se tiver som alto, vai poder reclamar. O som alto do vizinho ali, ó, vou reclamar para o síndico, né? Então, isso aí, então, já falamos sobre democracia, e aí é a relação da associação de moradores lá do prédio, né? E que uns vão poder reclamar diretamente com o síndico, outros não. Já falamos de cidadania, agora tem o terceiro item da nossa construção aqui, hipotética, né? Que são os direitos humanos, são as regrinhas lá do prédio entre o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, é direito do condômino, por exemplo, depois das 10 da noite não ter barulho, ter direito ao silêncio, iluminação dos corredores e assim por diante. Então, ó, vamos lá, o nosso conteúdo de hoje, vou repetindo para quem está chegando depois, ó, gente. Emily, Vinícius, né? Quem chegou depois, vamos lá. A gente está trabalhando um tripé, a ideia de democracia, cidadania e direitos humanos. São três itens. A gente primeiro trabalhou a ideia de democracia, né? E depois cidadania e depois direitos humanos. Para trabalhar essa ideia, a gente está construindo um exemplo hipotético. O exemplo hipotético do prédio. Né? Se a gente está numa área rural, a gente está o quê? Num lugar onde as pessoas moram muito afastadas umas das outras e os problemas são muito menores. Os problemas de convívio. Já na cidade, né, onde as pessoas moram, por exemplo, em prédios, tem um vizinho que tem um som alto, o vizinho que tem cachorro e assim por diante. Os problemas se tornam muito maiores, né? E aí a gente precisa ter o quê? Uma associação de moradores, que vai ter um síndico, vai ter alguém que vai administrar o prédio. E essa pessoa pode ser eleita ou não. Num regime democrático, o síndico é eleito, né? Ou a síndica, né? Num regime democrático, as pessoas podem discutir a associação de moradores, o que é direito e o que é dever dos condôminos, né? E aí, então, democracia seria o quê? A relação, né? Onde as pessoas poderiam discutir os seus problemas ali no prédio. Então, primeiro item do tripé. A cidadania, né? É a relação de direito em relação à associação de moradores.
E os direitos humanos são aquelas regrinhas que vão conceder o quê? Direitos para os moradores e deveres, o que fazer, o que não fazer, né? Então, é direito da morador do condomínio ter silêncio, ter as luzes nos corredores, é, usar o espaço de festa do prédio, assim por diante, certo? Então, se a gente usar esse exemplo do prédio, né, esse exemplo, essa hipótese do prédio, a gente levar isso para a sociedade, a gente vai ter o quê? A ideia de Estado em que a gente vota para presidente, para prefeito, né? O Vinícius perguntou aqui, ó, professor, além do direito de votar, a cidadania também engloba alguns direitos fundamentais, como o direito à saúde, educação, etc, né? Vinícius, a gente vai chegar aí, tá bom? Primeiro a gente vai estar indo da hipótese, né, da teoria, para alguns elementos práticos, beleza? Do Estado e da sociedade. Então, a gente está levando do exemplo da hipótese do prédio, da associação de moradores, da relação de direito entre os condôminos e a associação de moradores, beleza? Então, a gente está indo. Cidadania é uma relação, quero que vocês gravem isso é importante, hein? Cidadania é uma relação de direito entre, no caso do exemplo que eu dei, né? Os condôminos, né? Os moradores e a associação de moradores. A associação tem que reconhecer que o morador existe, que ele tem direitos, né? E aí, quando a gente fala de democracia liberal, que é quando eu comecei a trabalhar com vocês hoje, a gente tem alguma coisa que eu falei que a democracia liberal tem algumas coisas sagradas. E a coisa que eu falei que é sagrada, tá lá, é a propriedade privada. O Estado pode intervir minimamente, só minimamente, na propriedade privada, na empresa. Isso quem diz não sou eu. A primeira Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, lá em setembro, está dizendo no artigo 17 que a propriedade privada ela é sagrada. Está lá, está dito isso. Então, a primeira democracia burguesa, a primeira democracia liberal, proprietária, né, empresarial do mundo e do mundo ocidental, na França, já dizia lá no artigo 17 que a propriedade privada ela é sagrada. Então, agora a gente vai lá do nosso exemplo para a vida real, para responder, inclusive, as perguntas do Vinícius, né? Se na nossa associação de Vinícius, a gente vai chegar na ideia de liberal, tá bom? Se na nossa associação de moradores a gente vai para a sociedade de forma geral, a gente tem o que? A Revolução Industrial e as pessoas morando em cidade. Então, você tem grandes aglomerações urbanas. E conforme vão construir ideias, né, de resolução de conflitos, quem primeiro organiza a sociedade burguesa, empresarial, liberal, como o Vinícius está lembrando muito bem, né? São quem? São os empresários, gente. São os empresários que primeiro vão organizar, através da Assembleia Francesa, da Assembleia Nacional, são os primeiros políticos ali que vão começar a organizar, né, a sociedade nova, que naquela época era uma sociedade nova, que é uma sociedade que empresarial, burguesa. Essas pessoas, esses empresários, vão proibir a greve, vão proibir a manifestação, né? A greve é uma praça, era uma praça lá em Paris, onde as pessoas que estão trabalhando saíam da empresa para negociar melhores salários, melhores condições de vida e sentavam na praça, chamada greve. Por isso que chama greve, né? Então, o que acontece? A ideia de liberal não intervir na economia, por quê? Porque os empresários franceses, lá da Revolução Francesa, eles queriam liberdade em relação a quem? Ao rei Luís XVI. Eles, por isso, liberalismo, liberdade em relação a quem? Ao estado de coisas, onde o rei intervia na economia para se locupletar, para enriquecer, né? Uma nobreza enriquecia, né? E quem tinha status social e político naquela época era a nobreza, não a burguesia. E por isso que eles exigem liberdade, né, de mobilidade, de construção de riqueza e de patrimônio e de valor social e político na vida. Então, não tinha o papel do presidente, do empresário famoso, né, e com valor social e político naquela época. Vamos fazer uma analogia, como eu falei do prédio, né?
Fazendo analogia, quando a gente abre a coluna social, quais são os ambientes sociais que vão mostrar que a pessoa é famosa e benquista socialmente? Quais são? A revista, jornal, televisão, não é? Não, é não, Vinícius? Emily, Sabrina, Fernanda, Ana, não é? Não são os meios de comunicação que vão mostrar que aquela pessoa. Instagram também. Instagram, Facebook, essas coisas. E isso, as mídias sociais também. A mídia social e a imprensa, de maneira geral, vão mostrar que aquela pessoa é muito importante, certo? E também o papel político daquela pessoa, um cargo político, senador, deputado, presidente, ministro, né? Essas pessoas, essa exposição política, hoje, né? é, Essa exposição política está ligada à ideia do dinheiro. Então, essa pessoa tem uma casa cara, tem piscina, tem um carro caro. Mas não era assim antes. Antes, na sociedade, o valor social e político era dado à família, ao sangue, à linhagem de sangue daquela família. Qual família aquela pessoa pertencia? A nobreza. Então, gente, quando a ideia do liberalismo político, econômico, vai surgir de uma demanda da burguesia, dos principais capitalistas, dos principais empresários lá da época, que construíram esse regime político, né, de se despojar da nobreza, de se afastar da nobreza, para que eles pudessem, então, ter um papel político, né, e social importante. Então, liberalismo é a ideia de liberdade em relação a quem? A nobreza na época. Então, a revolução que se deu na França era uma revolta da burguesia contra a nobreza. Vamos lá, agora vamos voltar ao nosso assunto. O nosso assunto é democracia, cidadania e direitos humanos. Então, a democracia foi construída primeiro para os empresários, para a burguesia, que construíram na primeira Constituição da França, da Revolução Francesa, lá em 1789, a ideia de que a propriedade privada era sagrada, de que quem poderia administrar o Estado, a coisa pública, né, lá do condomínio que eu estava falando, né, ou a sociedade, né, seriam quem? Os empresários. As eleições eram censitárias, tinha que pagar para votar, tinha que provar que tinha dinheiro para votar. Então, o primeiro modelo de democracia que a gente tinha, lá em 1789, lá na França, ele era censitário. Censitário. E no Brasil, professor, como é que era? No Brasil, quando o Brasil se independizou de Portugal, a primeira versão de eleições que nós tivemos no Brasil imperial, né, com Dom Pedro I, na primeira Constituição, 1824, né, e também com Dom Pedro II, também a gente tinha eleições censitárias, tinha que provar que tinha dinheiro para votar, tinha que provar que tinha condições para votar e tinha que ser alfabetizado. Não tinha escola pública, então quem estudava era quem tinha dinheiro. Você tinha que provar que não era alfabetizado, que não era analfabeto, e tinha que provar que tinha dinheiro. Então, a primeira versão de democracia que nós tivemos na história é uma democracia restrita aos empresários, aos homens ricos. Beleza, gente? Essa é a primeira versão de democracia. Lembrando que a cidadania, então, era uma relação, é ainda, né, uma relação de direito. Com quem? Com a associação de moradores, lá do condomínio. Quando a gente substitui a associação de moradores, a gente põe outro nome para a sociedade. A gente chama de Estado. O Estado seria a nossa associação de moradores. E o prédio, então, é a nossa sociedade, nosso país com território, né? O território é o prédio. E o país, então, seria o quê? A ideia hipotética de uma região, né, administrada pelo Estado. Tá bom? Vamos lá. E o que seria, então, direitos humanos? Naquela época, se construía a ideia de direitos do homem, que seria o direito, a primeira Constituição Francesa e a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Carta Magna lá da Inglaterra de 1215 entende como direitos do homem, até aquela época, que era o direito à propriedade, o direito à vida, o direito a um julgamento justo. O que é um julgamento justo lá naquela época? Não ser preso pelo Estado, não tem sentença condenatória do Estado sem uma lei anterior.
entendeu? Sem uma lei anterior. Ninguém pode te acusar de ter roubado alguma coisa, de ter matado alguém, se não tiver uma lei que fale que é proibido matar ou que é proibido roubar. Então não é. E aí é importante a gente falar que não é a lei da Bíblia, não é a lei do Alcorão, não é a lei, qualquer outra lei, é uma lei escrita por homens. Por homens. Essa lei vai construir o que a gente entende que a gente chama de direito. Então é a associação de moradores lá do prédio vai construir um regimento do prédio. E lá no estado a gente constrói o quê? A Constituição. Lembrando, então, ó, democracia seria o regime, né? O regime para administrar, né? O prédio, ou então o Estado, a sociedade. E seria democrático se as pessoas participam. E seria antidemocrático, ou ditatorial, autoritário, se a maioria das pessoas não participa. Beleza, gente? Então a gente precisa entender a ideia o quê? De democracia como um regime de maior o quê? Participação social. Participação social. Então gravem essas palavrinhas-chave, né? Se a gente tem cidadania com uma relação o quê? De direito em relação ao Estado, ou, no nosso exemplo hipotético, né, dos moradores do prédio, uma relação direta de direito em relação à associação de moradores, agora a gente tem uma relação de direito enquanto cidadão ou cidadã em relação ao quem? Ao Estado, né? E aí, democracia, então, seria um regime de participação. Então, quanto mais participação, mais democracia. Uma monarquia, pessoal, ela é democrática? Pessoal, uma monarquia que tem monarca, não isso, o Vinícius falou que não é. Quem concorda, quem discorda? Vamos lá, gente. Mas e se tiver primeiro-ministro, por exemplo, como a gente classifica? Muito obrigado, Ana Inácia. No caso do Reino Unido, por exemplo, a Rainha Elizabeth II é chefe de Estado. Ela é chefe de Estado. Na Espanha, o rei Felipe, ele é chefe de Estado. Ele é chefe de Estado. Ele representa o Estado e pode, inclusive, vetar formas de governo. Ele pode vetar projetos de lei. Ele pode fechar o Congresso. Sabe o Boris Johnson, o atual primeiro-ministro do Reino Unido? No começo do mandato dele, de primeiro-ministro, ele mandou um projeto, ele fez um acordo com a Rainha Elizabeth II, ele pediu para fechar o parlamento. E a Rainha Elizabeth autorizou. Teve uma briga política lá e acabou que o parlamento não foi fechado. Então, a monarca, ela não é eleita. É uma família que é sustentada pelo Estado por uma ideia de direito divino, né? Ou seja, né, a ideia de que Deus quis o chefe de Estado lá. E essa pessoa não foi eleita, entendeu? Na ideia de democracia, é uma ideia de que, independentemente da sua religião, se você tem religião ou se você não tem religião, ou independentemente da sua religião, o Estado vai ser administrado pelas pessoas, pela comunidade, pela sociedade. E aí o que acontece? Então, não vai ter uma nominação direta de Deus para ter um presidente, não. É a nominação direta do povo. Essa é a ideia de democracia. Então, a gente tem que ter algumas palavras-chave circulando na nossa cabeça. A ideia de participação popular e a ideia de soberania do povo. Sobre o quê? Sobre o povo mesmo. A ideia de legitimidade do poder, representado pelo líder ou a líder eleita ou eleito, que representaria o povo. Sobre onde? Sobre o território. Então, é o síndico eleito para administrar o prédio. Entendeu, gente? E esse síndico eleito, ele administra quem? O prédio. Tem pessoas, o prédio seria o território, as pessoas, o povo, né? E aí o país simboliza, né, a construção de povo e território e poder. Então a gente tem uma relação de democracia, né? Uma relação de democracia onde a gente tem a ideia de participação numa monarquia, por mais aberta que ela seja, por mais democrática que ela seja, ela ainda tem o que? Resquícios do que? Do autoritarismo, porque o chefe de Estado não foi eleito. A Rainha Elizabeth foi eleita por alguém?
dizer que ela foi eleita por Deus é a ideia de fé em que Deus chegou lá e colocou ela no lugar. A família dela tem que ganhar dinheiro só porque achou, as pessoas acham que Deus botou ela lá, né? E aí o que acontece? Em democracia a gente não fala em fé, a gente fala em controle social. Em regime social a gente não fala em Deus, a gente fala em controle social. Então, quando o prefeito está administrando e colocou dinheiro no bolso para comprar um carro novo, a gente controla o dinheiro público e fala, isso aí não está certo. Ele não pode falar que aquele dinheiro ele gastou no carro dele porque Deus mandou, né? Porque isso aí não está na lei, não está no código, na lei, no controle social, né? Então, lembrando do tripé, vamos lá. Democracia, que é um regime de participação, de soberania, de legitimidade do poder. Vamos lá, vamos abrindo, né, as palavras-chave em relação a categorias. A categoria democracia está ligada ao quê? A participação do popular. Está ligada a quê? Vamos lá, vamos me ajudar. A soberania, a poder, entenderam? E aí, essas são as chaves em relação ao quê? A democracia. E cidadania, professor? Cidadania está relacionada a uma relação de quê? Vamos ver se vocês lembram. Uma relação de direito, uma relação jurídica, uma relação jurídica, né, uma relação jurídica de poder em relação a quem? Ao Estado. Eu vou dar um exemplo de relação de direito, jurídica, de cidadania. No nosso exemplo hipotético lá do prédio, o morador, ele tem direito a silêncio depois das 10 horas da noite. Ele pode usar o salão de festas lá do prédio, do condomínio. Ele tem direito de usufruto do espaço comum em certos horários que ele agendou previamente, certo? Então está na regra. E aquela regra a gente vai chamar na sociedade de constituição, beleza? Então essas regras sociais a gente chama de constituição, né? E aí os direitos, a relação jurídica, né? Uma relação jurídica do cidadão, da cidadã com o Estado, a gente vai chamar de cidadania. E a cidadania, então, é portar o quê? Direitos humanos. Porque quem tem direito é o humano, é o ser humano. E aí o ser humano, o direito humano, né, ele vai estar contido aonde? Na Constituição. Na Constituição. Os direitos humanos vão estar dizendo o que você pode e o que você não pode. E como eu havia dito, né, a democracia é uma construção histórica e social, né? É uma construção histórica e social. Se antes a democracia era uma relação dos empresários, a democracia foi se alargando, a participação social foi se alargando. Quem podia votar antes era quem mesmo, gente? O que eu falei? Quem que podia votar antes? Vamos lá? Quem que podia votar antes, gente? Pode abrir o microfone, pode escrever aí. Vamos lá. Apenas quem tinha dinheiro, quem era alfabetizado. Isso, e homens, há de se dizer, no Brasil eram homens brancos, como o Vinícius disse, maiores de 21 anos, empresários ricos e alfabetizados. Então, no Brasil podia votar quem tinha dinheiro, quem era homem, quem era branco. Na França, quem era branco e quem era rico, e quem era alfabetizado. Esse é o primeiro momento histórico da democracia. A greve era proibida. Os analfabetos que trabalhavam não podiam votar. Não, era proibida fazer greve. Entendeu? O Vinícius lembrou que a voto dos analfabetos hoje em dia é facultativo, mas eles podem votar. Antes era proibido. E aí, por que eu falei que a greve era proibida, gente? Porque a democracia ela é liberal, ela é burguesa, ela é empresarial, ainda hoje. Mas ela foi se alargando, a participação foi se alargando. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Reino Unido, né, o Senado, lá, que seria a Câmara dos Lordes, ele é hereditário, de família para família, filho, pai, etc. Certo? E na Câmara dos Comuns, os deputados são eleitos. Beleza? Antes, a Câmara dos Comuns não tinha eleição. Né? A representação era indicada, né?
por nobres. Então, a democracia vai se alargando. Na França, a partir do regime dos jacobinos, né, a partir da administração do Jean-Jacques Rousseau, a primeira Assembleia Nacional Constituinte, ela é eleita, constituída, e aí tem delegados do povo, pessoas analfabetas, trabalhadores, deputados de vários cantos da França. E aqui no Brasil, a gente ainda não teve nenhuma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Mas em 1934, aqui no Brasil, nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo Getúlio Vargas para redigir a nossa Constituição de 34, cujos deputados foram eleitos no chão de fábrica, através dos sindicatos. E aí a gente tem a ideia de democracia mais participativa. E aí a gente já tinha o voto das mulheres. Então a gente vê que a ideia de democracia é uma ideia de participação social, que vai ampliando de acordo com o quê? Com as lutas políticas, com as greves, as manifestações. E aí, a partir de 1946, no Brasil, né, a greve foi legalizada, o direito de culto, liberdade de religião foi colocada na Constituição da República no Brasil, pelo deputado Carlos Marighella, um deputado comunista do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que existe até hoje esse partido, né? O Carlos Marighella, que era um engenheiro químico, né? Ele colocou na Constituição de 46 no Brasil o direito à liberdade de culto, né? Muitas vezes as pessoas eram perseguidas por terem professar a religião de matriz africana, ir em terreiros, né? Então, a ideia de democracia é a ideia de tolerância religiosa, a ideia de participação das camadas populares não empresariais, de voto das mulheres, de liberdade de greve, de manifestação. E foi através da luta política que se ampliou a participação. E se ampliou a ideia de participação aonde? Nas esferas de poder. Então, lembra a chave da categoria democracia. A categoria democracia vem acompanhada da ideia de participação, de soberania, de poder, de legitimidade do poder. Então, são algumas chaves que vocês precisam gravar na categoria lá, democracia. E na categoria cidadania, a gente lembra do quê, gente? A gente lembra do quê da categoria de cidadania? Vamos lá, democracia, cidadania, o que é mesmo? É uma relação jurídica, de direito. Vamos lembrar, gente, as chaves das categorias. A gente tem 3 categorias: democracia, cidadania e direitos humanos. Democracia é a chave, o que é? Participação social, soberania, poder, legitimidade para o exercício do poder, através da participação social que vai se alargando, através do que? Das lutas políticas, tá bom? E cidadania, uma relação que então de direito, uma relação jurídica de direito, né? Que vai estar expressa onde? Onde é que vai estar essa relação de direito? Vai estar expressa na lei. E qual é a lei que vai gerir a democracia, gente? No condomínio é o regimento interno do prédio. E no país, qual que é a lei que vai reger, né, os direitos de cidadania? Constituição. A Constituição, isso aí, Ana Inácio. A Constituição. A Constituição. A Constituição é o documento de todos os países que vai reger o quê? O regime de democracia ser mais participativa ou menos participativa. Se ela está mais alargada ao povo ou mais restrita aos empresários. Lembrando que a nossa democracia é ainda uma democracia liberal capitalista. Então, e que pode ou não ter mais participação popular dos não empresários. A nossa democracia brasileira hoje, ela é representativa e pouco participativa. O sociólogo Boaventura de Souza Santos, ele diz que a democracia brasileira é de baixa intensidade, é de pouca intensidade, é de pouca democracia, de pouca participação popular. O Brasil é um país de democracia restrita, né? Muito restrita. Participa da democracia pouca gente. Beleza? O Bolsonaro, o presidente da República eleito, né?
Ele vai jantar no Sindicato dos Professores aqui de Brasília ou de São Paulo? Ou vai jantar com os banqueiros lá de São Paulo? Hã? Em quem que o presidente vai jantar? Os banqueiros. Vai jantar com o Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, ou com a Rosimeire, presidente do Sindicato dos Professores do DF? Um presidente do Bradesco. Vocês procurem no Google lá, o presidente vai se reunir e se jantar com empresários. Entendeu? Porque a nossa democracia é uma democracia empresária. Quando o presidente vai falar assim, olha, vamos aumentar o salário mínimo, aí sai no jornal lá, os mercados estão em polvorosa, a bolsa de valores caiu, né? Quem é o mercado? São os empresários. E o mercado não gosta de aumento do salário mínimo. Entendeu? Vamos lá. Então, democracia é um regime de participação. Vamos lá, vamos repetir as chaves para vocês gravarem. Vamos lá. Democracia é um regime de participação. Democracia é um regime de soberania. Democracia é um regime de legitimidade. Do quê? Do poder. Né? Vamos repetir as chaves para vocês entenderem. E cidadania é uma relação de quê? Jurídica, de direito. Né? Aí, por exemplo, até a primeira fase da Revolução Francesa, os direitos consagrados quais eram? O direito a só ser acometido por sanção do Estado, ou seja, prisão, por exemplo, né? Se tiver uma lei anterior. Então tem que ter uma lei dizendo que, por exemplo, não pode roubar para a polícia prender. A polícia não pode sair prendendo a torta direita. Tem que ter uma lei anterior para dizer que é crime. Entendeu? E essa lei, pessoal, ela vai estar na Bíblia ou vai estar na Constituição? Na Constituição. Na Constituição. Entendeu? Porque a democracia é um regime religioso ou é um regime civil da cidadania, das pessoas? Hã? Civil das pessoas. Isso, democracia é um regime político das pessoas, não é um regime religioso. Regime religioso é lá na igreja. No Estado, é um regime político, que as pessoas mudam o tempo todo, através das lutas políticas. A democracia ela pode ser mais participativa ou menos participativa. Então, cidadania, como eu disse, é um regime de direito. E aí, os direitos consagrados ali na primeira fase da Revolução Francesa era o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à busca da felicidade. Depois foram incorporando outros direitos, como os direitos sociais que a gente conhece hoje. Direito a 8 horas de trabalho, férias, né? São os direitos sociais, direito à moradia, direito à educação pública, etc. Esses direitos foram incorporados com o tempo, através da luta política, né? Muitas greves, por exemplo, a previdência privada, aliás, a previdência social foi conquistada no Brasil em 1963, através de uma greve geral nacional gigantesca, né? O direito das crianças não trabalharem, só estudarem, foi uma greve de 1917, e só em 1998 o ensino médio foi universalizado no Brasil. Então a ideia de direito é uma ideia que vem com luta política. Vamos lá. E direitos humanos, pessoal, o que é direitos humanos? São os direitos sociais, políticos e civis, né? Que vão sendo impressos, escritos, aonde, pessoal? Na Constituição. O Vinícius falou CF, de Constituição Federal, mas o Brasil é federal. E se o Brasil fosse um país unitário, seria a Constituição só da República, né? Não seria a Constituição Federal. Beleza. Eu comentei aqui, na chave de direitos humanos, eu falei de direitos civis, políticos e sociais. Por quê, pessoal? Porque os direitos humanos são divididos nessas três chaves, né? Quem divide assim é o Norberto Bobbio. Norberto Bobbio. Um falecido intelectual, entre outros intelectuais que vão falar sobre esse mesmo assunto. Os direitos civis são chamados direitos de primeira geração, que vão falar sobre o direito à vida, o direito a ser preso só se tiver uma lei anterior, né?
que determine que existe aquele crime, senão não pode ser preso. O direito a ter um imposto cobrado só se tiver anuência da maioria da população. Esses são os primeiros direitos, os direitos civis, né? Direito de julgamento justo, né? Direito ao juiz natural. Aqui, por exemplo, se o crime foi cometido, supostamente o crime foi cometido em Planaltina, o juiz não pode escolher seu caso. Vai ser um juiz de Planaltina, não pode ser um juiz do Ceará. Né? Vamos supor, alguém está perseguindo outra pessoa. Quem está perseguindo não pode escolher o juiz. E o juiz não pode escolher a causa. Se o crime aconteceu lá no Ceará, o juiz não pode ser de Pernambuco, tem que ser lá do Ceará. Isso é a teoria do juiz natural. Entendeu? Então, sei lá, supostamente o crime aconteceu em Guarujá, não pode ser julgado lá em Curitiba, né? Vamos lá. E essa é a primeira geração de direitos, a geração de direitos civis, né? A ideia de julgamento justo, direito à vida, direito à propriedade, né? O Vinícius, aqui em Planaltina, tem fórum, viu? O DF tem o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que divide em fóruns nas regiões administrativas, tá bom? Mas vamos dar sequência aqui na aula, vamos lá. Então, os direitos civis estão relacionados à ideia do direito negativo, aquilo que o Estado não pode fazer. Direito negativo, aquilo que o Estado não pode fazer. O que o Estado não pode fazer, gente? Prender a pessoa sem ter uma lei anterior que determine que aquilo é crime. O Estado também tem que proteger a vida, garantir o direito à felicidade e proteger o quê? A propriedade privada. Por que tem que proteger a propriedade privada, pessoal? Porque a propriedade privada no capitalismo, ela é falei no começo da aula, vamos lá, a propriedade privada no capitalismo, ela é sagrada, está no artigo 17 da Declaração de Direitos Humanos, Direitos do Homem e do Cidadão da França, artigo 17. A propriedade privada ela é sagrada. No capitalismo, a democracia liberal entende como a propriedade privada sagrada. A propriedade privada no capitalismo ela é sagrada. Quem disse isso? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França, de 1789. A propriedade privada ela é o quê? Sagrada. Gravem essas palavrinhas-chave. Gravem essas palavrinhas-chave. A intervenção na propriedade privada ela é tida como um horror, uma coisa horrível na democracia liberal. Então, quando vai lá o Lula, o Boulos, ou um candidato Chaves lá na Venezuela, o Maduro, seja lá quem for, né, e fala que vai estatizar uma empresa, que vai municipalizar a empresa no município, que vai estadualizar, encampar a empresa, igual o Brizola falava lá no Rio Grande do Sul, os jornais ficam em polvorosa. Não, é comunista, vai acabar com a liberdade. Eles estão falando que a propriedade privada é o quê? Ela é o quê? Sagrada. Aonde? Na democracia o quê? Liberal. Entendeu? Então, aqui, qual que é o grande receio na democracia liberal? De intervir aonde? Na propriedade privada. Privatizou a Eletrobras, educação pública. Imagina, se um governador falar, não, vou estatizar essa escola, o Leonardo da Vinci, ali no plano piloto, aqui em Brasília. Isso é o que vai ser um escândalo distrital, né? Imagina, quem é que mora... Vocês são da onde, gente? Vamos lá. Ana Inácio, vocês são da onde? Você é da onde? Fernanda, Sabrina, João? Eu sou do Pará. No Pará, me fala aí uma coisa privada que prejudica todo mundo. Energia. Energia privada. Foi privatizado no Pará aí? Sim, não é do Estado. A energia é caro, né? Muito cara, nossa. Então, imagina que você é eleita governadora ano que vem. Ana Inácio, governador ano que vem. Aí você vai falar que você vai estatizar a companhia de energia, a produção e distribuição de energia lá aí no Pará. O que você acha que vão dizer os jornais? Um absurdo, escândalo. É um escândalo. Em São Paulo, a Sabrina é de São Paulo, a energia da CPFL, né? A Eletropaulo foi privatizada, agora é uma empresa norte-americana, chama AES Eletropaulo. Não, Sabrina?
Tô errado? Sim, é verdade. Aí imagina, a energia tá cara ou tá barata aí em São Paulo? Tá, nossa, tá bem Absurdo. tá um absurdo. Então a Ana Inácio vai ser eleita governadora no Pará e você vai ser eleita governadora em São Paulo, beleza? Beleza. Aí você vai querer estatizar energia em São Paulo? Claro que não. Hã? Claro que não. Por que não? Porque é privada. Porque o quê? Porque é privado. Mas assim, mas a água que produz energia não é do povo? As pessoas não têm direito à energia elétrica para poder cozinhar, tomar banho. Hã? Então o que acontece? Se você Tem está. sim. Como é que é? Tem que pagar, né? Tem até tem que ter direito à energia, mas tem que pagar. Senão vai parar na rua, né? Corta, perde. É assim que funciona numa democracia capitalista, liberal. Mas a gente poderia fornecer energia gratuita, não poderia? Poderia, né? A gente pega dinheiro de quem tem. Os empresários não têm muito dinheiro. Ao invés de comprar mansão, iate, né, carro luxuoso, a gente pega o dinheiro que está sobrando deles e paga energia para quem não tem dinheiro de pagar energia. Não seria melhor assim? Né? Então, o que acontece? Só que a democracia liberal funciona o quê? Quem tem dinheiro tem energia, quem não tem dinheiro não tem energia. Beleza? Só que então na democracia liberal, a propriedade privada ela é o quê? Sagrada. Então não pode estatizar, porque o quê? Ela é privada, ela tem que dar lucro. Então, se a pessoa está sem energia em casa, não tem dinheiro, não tem condições de ligar um equipamento de saúde para o filho, aquele inalador lá que é elétrico, né? Aí não tem dinheiro para poder pagar a conta de luz, o filho pode morrer porque não tem dinheiro. É, se uma pessoa não tem dinheiro para ter uma casa, se não tem dinheiro para nada, ela vai parar na rua, né? É No uma coisa capitalismo é que assim. No é, capitalismo é assim. Entendeu? é assim A mesmo. democracia liberal fala que você pode votar, mas não fala que você não te dá a casa, não te dá um emprego com dignidade, etc. Né? Então, direitos humanos, a primeira geração é o direito civil, o direito de votar também. Aliás, perdão, é o direito negativo, que é a ideia de quê? Direito à propriedade, direito à segurança, direito à propriedade que era sagrada, né? Eu falei direito à vida, que é o direito à segurança, e o direito à busca da felicidade. Esses eram os três da primeira geração. Depois vieram os direitos políticos, que vão garantir a ideia de que o trabalhador também pode ser o quê? Deputado, presidente, etc. Certo? E a partir dos direitos políticos, as pessoas começam a conquistar o quê? Direitos sociais. Então aí a Sabrina, a Ana Inácio lá, se elegem governadoras. A Sabrina de São Paulo e a Ana Inácio lá do Pará. Certo? O Vinícius, você é aqui do DF, não é? Vinícius está aí, está vivo? Pronto, então você é aqui do DF. Então você vai ser eleito governador do Distrito Federal, beleza? Ano que vem, governador, beleza? Aí o que acontece? Vocês foram eleitos governadores do Pará. Quem aqui é de outro estado? Fala aí. Fernanda, João, Emily. Fernanda de Minas Gerais. Então é governadora de Minas, ano que vem, né? É, Não, aqui agora no Lunturo você vai ser governador, hein? Governador do DF. E aí a gente vai fazer o seguinte: no plano de governo de vocês vai estar fornecer energia elétrica gratuita para todo mundo que não tem condições de pagar. Beleza, Ana Inácio? Beleza, Fernanda? Beleza, Sabrina? Combinado? Combinado. Os jornais não vão gostar, hein? Aí como é que vocês vão conseguir dinheiro para poder pagar energia para todo mundo que precisa? Tirar dos ricos, né? Vão pagar, vão fazer um imposto da energia para os ricos. Aí, em vez deles comprarem mansão, carro caro, né? Casa com piscina, né? Tirar viagem para a Europa, não, eles vão pagar esse tributo para ter energia elétrica para mães de família, né?
o pai de família, né, para as moradias populares do interior de São Paulo, do Distrito Federal e do Pará. Beleza, Ana? Beleza? E Sabrina? Tudo bem, Fernanda? E aí, essa terceira geração, a gente vai chamar, então, de geração dos direitos sociais. Então, a primeira geração é o direito à propriedade, direito à vida, ou direito à segurança, e direito à busca da felicidade. Quem vota nessa primeira geração são só os empresários, os brancos e os homens. Primeira geração de direitos. Direitos civis, beleza? Ou direitos negativos, aquilo que o Estado não vai fazer. A segunda geração de direitos são os direitos políticos, onde as pessoas vão poder votar e ser eleitos, tá bom? Então, o que vai acontecer? As pessoas vão conseguir votar e ser eleitas e vão poder construir direitos sociais, a terceira geração de direitos. E aí os direitos sociais vão garantir direitos para o quê? Para as maiorias sociais do país. Então, vamos lá. Vamos fazer o resumo da aula de hoje. O tripé, vamos lá. Democracia é o regime de Participação social. participação. Soberania, Soberania, poder poder. Isso, gente. Pode falar. e legitimidade. Legitimidade, aê! Vamos, primeira chave é democracia. Segunda chave, cidadania. Cidadania, o que é cidadania, gente? É uma relação? Jurídica de direitos. Isso, a relação jurídica de direito, de direito. Então, quem é cidadão, ele tem o quê? Direito. Quem é cidadão, ele tem o quê? Direito. Então, quando a mulher não podia votar, ela era cidadã? Não. E isso, quando tem diferença de gênero, diferença de raça, a gente tem uma cidadania incompleta. Quando o analfabeto não podia votar, quando o negro não podia votar, a mulher não podia votar, a gente tem uma cidadania de segunda. Entendeu? Uma cidadania de segunda, uma cidadania de segunda posição, de segunda ordem, uma democracia incompleta. Vinícius, a sua pergunta é importante. Estado é uma coisa, democracia é outra. Estado é uma organização social que administra a coisa pública. Democracia é o regime político. Estado ele pode ser monárquico, Estado ele pode ser democrático, beleza? Então vamos lá. A primeira chave, democracia, a gente já construiu. Cidadania, a gente já construiu. E direitos humanos, o que é? São os direitos Direitos. impressos. Não, Pode falar, Sabrina. não, eu ia falar direitos do cidadão. Direitos do cidadão também você está certa. Direitos humanos é uma relação impressa na Constituição. Na Constituição. É uma relação de direitos e deveres. Direitos humanos também é uma relação histórica e social, de construção da participação política, de defesa da vida, da segurança, da busca da felicidade. E uma democracia liberal burguesa, direitos humanos tem uma relação de direito da propriedade privada, né? E também de direitos sociais. Então, direitos humanos é uma relação de direitos civis, políticos e sociais. Beleza? Resumindo, direitos humanos é uma relação de direitos civis, políticos e sociais que vão estar escritos aonde? Na Constituição? Constituição. Na Constituição, gente, na Constituição. Beleza? Na Constituição. Um país democrático, ele tem Constituição. A Arábia Saudita é uma monarquia. Ela tem Constituição? É uma monarquia absoluta. Ela tem Constituição? Eu acho que não. Acho que lá é na lei da Sharia, né? Isso, parabéns, Ana. A Arábia Saudita é um regime absolutista. A vontade do rei Abdullah Al-Aziz é a vontade dele, é a lei. Então, se ele quiser prender a pessoa, ele prende, sem ter lei anterior que determine o crime, direito civil. As pessoas não podem ser eleitas, não têm direito político. E não tem direito social se ele não quiser.
Então não tem salário mínimo se ele não quiser. Aí ele põe lá, tem salário mínimo, aí amanhã ele tira. Depende da vontade dele. Entendeu? É a monarquia absolutista. Também tem a dinastia que passa de pai para filho, assim, né? Sei lá, Bolsonaro 01, 02. Isso já é Deus me palhaçada. livre. Palhaçada, gente, desculpa, viu? Tinha que quebrar o gelo, né? Senão não dava certo. Vamos lá, gente. Vamos resolver umas questõezinhas? Vamos? Quem tem acesso lá à plataforma, lá na aula de sociologia já está disponível para vocês. Quem possível já baixa lá, já dá uma olhada. No meu telefone aqui, eu vou colocar à disposição para vocês tirarem dúvida, tá bom? Das questões. Façam lá as questões e depois venham me procurar. A primeira pergunta lá, que eu vou fazer a vocês, vocês me respondem agora na lata, para acabar a aula. Vamos lá. Com base no entendimento do conceito de democracia, faça uma comparação entre o contexto de seu surgimento e seu sentido atual. Vamos lá. Com base no entendimento do conceito de democracia, faça uma comparação entre o contexto de seu surgimento e o seu sentido atual. E quem vai responder para mim? Pode abrir o áudio e a câmera se quiser. Vou repetir a pergunta. Enquanto vocês estão pensando na resposta, pergunta grande, hein? Com base no seu entendimento, o conceito do quê? Do conceito de democracia. Faz uma comparação, né? Entre o contexto do seu surgimento, ou seja, como surgiu a democracia, e o seu sentido atual. Como é que era a democracia antes, lá quando surgiu, e como é que ela é hoje? Vamos lá, quem vai me responder? Eu vou tentar. Então, eu acho que no contexto do surgimento, lá na Revolução Francesa e tal, burguesa, a democracia, o contexto era de direitos humanos mais restringido a um número de pessoas que homens, que tinham dinheiro, essas coisas. Hoje em dia, o contexto de democracia é muito mais aberto a toda a população, que todos têm o direito daquilo, para votar, para participação, ter cidadania. Antigamente não era desse jeito. Hoje o contexto mudou. E como é que a democracia foi ampliando? Conta para mim, Ana Inácio. Ai, não sei, calma. Quem souber pode falar. Fala aí, Ana. Acho que os direitos humanos, leis, criação de leis, talvez. Mas como é que foi ampliando os direitos humanos? Greves. Isso, manifestação, greve, através dos movimentos sociais. Isso. A chave é essa. Movimentos sociais, que aí tem sindicato, MTST, MST, etc. Movimento de mulheres, movimento negro, etc. Beleza? Então, a democracia foi alargando porque tinha movimentos abolicionistas no Brasil que queriam liberdade para as pessoas escravizadas, para as mulheres negras. Né? A democracia foi alargando porque tinha greves, porque tinha manifestação, porque tinha movimentos sociais. O movimento social vai mudar no mundo. Antes era um movimento abolicionista, hoje tem sem terra, né? Mas a ideia de movimento social sempre fica, né? Na democracia burguesa, empresarial. E isso precisa de alargar muito mais ainda, Sabrina. É verdade. Vamos lá, pergunta número 2, hein? Falta só mais uma para a gente fechar com chave de ouro. Tem uma coisa que eu falei para você, mas não falei o nome. Eu falei o milagre, mas não falei o santo. Lembra que eu falei de democracia, de direitos civis, políticos e sociais? Sim. Hã? Sim, eu Vocês lembro. lembram? Esse é um milagre. O santo que fez o milagre é o Marshall, é um sociólogo. O T.H. Marshall, ele propôs uma divisão em direitos, ele divide em civis, políticos e sociais. E foi assim em todos os lugares do mundo? Não. Foi lá no Reino Unido, tá bom? E na França. O Vinícius, ele falou da Grécia. O Vinícius, eu não falei da Grécia porque a nossa democracia não é igual à da Grécia. A gente pegou a palavra, né, democratos, poder do povo, e atribuíam a uma ideia nova, que é a democracia burguesa, um jeito de governar a coisa pública burguês. Por isso que eu não citei o modelo grego, tá bom, gente? Mas vamos lá.
A pergunta número 2 diz o seguinte: identifique e caracterize os direitos presentes na tipologia por TH Marshall. Qual que é a tipologia do TH Marshall? Civis, políticos e sociais, né? Não deixe de citar os exemplos ilustrativos de cada um desses modelos. Quem vai definir as categorias que eu falei para vocês? Vamos lá. Direitos civis. O que tem direito civil? Direito ao. Calma. Direito ao voto, não sei. Direito à propriedade privada. Isso, vai lá. Direito Direito a não ser preso se não tiver lei anterior. Isso, direito à segurança, que chama, direito à vida. Né? Que mais? Direito a perseguir a felir. Cidade. Isso, Vinícius, direitos fundamentais a gente vai chamar agora, né? Os Estados Unidos chama de direitos fundamentais, direitos civis e políticos, tá bom? Mas vai depender do autor. Eu preciso que você grava essas categorias que eu estou falando agora, que essas outras categorias que você está aprendendo é um pouco mais avançado na teoria, tá bom? Depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Identifique e caracterize os direitos presentes na tipologia proposta por TH Marshall. Aí a Ana Inácio falou dos direitos civis. Eu vou repetir o que ela disse. O direito à propriedade privada, que é um direito o quê? Sagrado. O direito à vida ou o direito à segurança. O direito ao quê? A felicidade, a procurar a felicidade. São os 3 direitos que vêm acompanhados da primeira onda de direitos humanos, a primeira ideia de cidadania. Beleza? Direitos, agora a segunda geração de direitos do TH Marshall, os direitos políticos. O que são os direitos políticos, gente? Quem vai falar para mim? Direito de votar, né? Isso! O direito de votar, né? De votar e ser votar e ser Elegido? elegido, exato, votar e ser eleito. No Brasil, por exemplo, existiam os eleitores e as pessoas que poderiam ser eleitos. Era dividido no Brasil. Quem podia votar e quem podia votar e ser eleito. Nem todo mundo podia ser eleito. No Brasil existia essa diferença. E a partir da construção de direitos políticos, todo mundo pode ser o quê? Eleito. Beleza? E qual é a terceira geração de direitos humanos? Direitos sociais. O que são direitos sociais, pessoal? Direito de ter, sei lá, energia, não sei. Direito à educação pública, saúde pública, moradia, salário mínimo, 8 horas diárias de trabalho, licença parental para poder ter filho, filha, né? Para o pai, para a mãe, entre outras coisas, né? Os direitos sociais foram adquiridos com muita luta, gente. E os direitos humanos são para sempre, pessoal? Ou depende de outra coisa? Vamos lá. Eu Essa acho pergunta é que importante. depende da gente. Depende. Isso, parabéns. Os direitos sociais dependem da luta. E de quem? Do povo. Do povo através do quê? Da democracia, do direito de votar. Dos movimentos sociais. Ok, movimento. Entendeu? A democracia é uma conquista dos movimentos sociais, de quem pleiteia direitos e quem sempre foi excluído, né? Vamos lá. Se na época da monarquia, quem era excluído eram os empresários, na democracia burguesa, quem que é excluído? E quem são os pobres, Vinícius? Os trabalhadores e trabalhadoras, entendeu? Olha, pobre é aquele que não tem, rico é aquele que tem. A gente tem que usar outra terminologia, outra nomenclatura. Trabalhador é aquele que trabalha e que não tem.
né? No regime capitalista, na democracia liberal, né? E empresário é aquele que não trabalha e que tem. Se a gente pega o Antônio Gerdau, que é dono da Gerdau, aquela empresa enorme de siderúrgica, né? Se a gente pega o Antônio Gerdau e a gente fala assim com ele, olha, Gerdau, você vai receber o melhor salário da empresa, o melhor salário da empresa, beleza? E o restante a gente chama de lucro ou trabalho excedente, né? É muito dinheiro. E esse trabalho excedente, né? O autor alemão chamado Karl Marx, ele vai chamar de mais valor, né? Então, democracia liberal é onde o regime, onde os empresários podem ficar com mais valor. Mas existem algumas compensações que estão impressas na Constituição, chamada de direitos sociais, né? Então, sei lá, o empresário fica com mais valor, o trabalhador fica pobre, mas aí tem a escola pública, tem o SUS, entendeu? Gente, já é 8h15, né? 8h16, já passamos do horário, né? E já tem a próxima aula de vocês, né? Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Deixei meu contato aí à disposição de vocês, para que vocês possam tirar suas dúvidas comigo na medida da necessidade. Tá bom, gente? Quero mandar um abraço, agradecer a paciência do próximo professor ou professora, tá bom? Vou terminar a gravação agora. Um grande abraço para vocês, tudo bom? Obrigada, professor, pela aula, foi muito boa. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado, Vinícius. Tchau, tchau, Sabrina. Tchau, Emily. Um grande abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Fernanda.